noite, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma das nossas transmissões. Nós somos a primeira igreja batista do Icuí e o nosso interesse nesse momento é tão somente abençoar você e abençoar a sua família através da reflexão bíblica. Desde já, convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook, nos seguir aí no Instagram, para que juntos nós possamos compartilhar mais das bênçãos do Senhor e estar juntos orando uns pelos outros. A nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 51, os versos de 1 a 6, que na verdade trata-se aí da primeira estrofe desse Salmo, né? Nós temos aí 4 estrofes nesse Salmo, né? 4 pequenas partes. E diz o seguinte, Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Um salmo de Davi, confessando as suas falhas, confessando aí o seu pecado. Então vamos lá. Mas para ter uma noção de contexto, nós precisamos voltar os nossos olhos lá para 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 15 mais ou menos, né? O início do capítulo. Quando conta a história de Davi, que é o autor desse salmo, né? E naquele episódio, Davi havia cometido um pecado horrível. Davi havia cometido adultério. O texto narra de que ele vê uma mulher tomando banho, pergunta quem é essa mulher e manda chamar essa mulher e ali ele seduz aquela mulher. Então esse episódio marca a carreira de Davi. É um episódio que repercute por toda a sua história. E depois daquele episódio, ele cria toda uma situação para tentar disfarçar o seu pecado, né? Disfarçar o seu erro. Primeiro, que aquela mulher que tomava banho era esposa de um dos seus soldados. Ele manda chamar da guerra, manda ele ir para casa. Aquele homem não vai para casa, então ele dá um banquete, né? Ele oferece vinho àquele soldado para que ele vá para sua casa, né? Para que ele vá para sua casa e fique ali com a sua mulher, e assim, aquele acontecimento de Davi ali, né, aquele fato cometido por Davi, que seria o pecado, né, passa despercebido porque aquela mulher estava grávida, mas aquele soldado não vai à sua casa. Então Davi, numa atitude de desespero, ele envia uma carta ao comandante do exército, pedindo para que colocasse aquele homem na linha de frente, na linha de batalha, para que ele fosse morto. E esse próprio soldado, né, leva essa carta ao seu comandante e de fato foi posto na linha de frente, onde ele foi morto no combate. Então uma história triste, uma história feia, onde depois de tudo isso, Davi assume essa mulher que ficou grávida nessa relação pecaminosa e aparentemente estava tudo bem e por incrível que pareça, né, Davi ainda sai como o grande herói porque ele acolheu uma viúva que estava gestante, né? Casou com essa viúva. Mas na verdade, Davi estava encobrindo um grande erro, né? Aliás, vários erros, né? A gente percebe que um erro vai gerando o outro. E nesse momento Deus envia o profeta Natan, e o profeta Natan conta uma história para Davi, né? Dizendo: Davi, certo homem tinha muitas ovelhas, muito gado, um campo muito farto, e o outro homem só tinha uma cabritinha, né? Que deitava com ele, que dormia com ele, que brincava, alegrava o dia dele, e ele se alimentava do leite dessa cabritinha. Certo dia, um homem rico, né, teve uma visita, chegou um visitante, e esse homem rico matou a ovelhinha do homem pobre, matou a cabritinha desse pobre homem que só tinha uma. E Davi naquele momento, né, ficou possesso de raiva, disse: olha, esse homem precisa morrer, esse homem, ele, né, precisa pagar 4 vezes, aí devolver 4 vezes aquilo que ele roubou e depois ele merece ser punido aí por isso. E o profeta Natan então olha para Davi e diz: Davi, você é esse homem, você é esse cara que tendo muitas coisas, tendo
fartura, tendo reinos, muitas mulheres até, né? Se apossou da mulher do seu próximo, da única mulher do seu próximo, daquilo que o seu próximo ali que tem bem menos posse que você, que é alguém bem menos visto na sociedade, era a única coisa que ele tinha. E você foi lá e se apossou disso. E nesse momento, então, Davi diz, olha, pequei mesmo, eu me arrependo. E ele, então, escreve o Salmo 51 nestas circunstâncias, né, de arrependimento, de confissão de pecados. Então, a nossa reflexão nesse momento é sobre esse episódio, sobre esse acontecimento e sobre essas palavras que Davi escreve, falando sobre a necessidade de restauração. Todos nós vivemos em família e temos muitos problemas e, enfim, no dia a dia, todos nós temos pecado, né? Em várias áreas da nossa vida, né? E todos nós carecemos, em determinado momento, na verdade todos os dias, né, de fazer essa avaliação e buscar todo dia reavaliar a nossa aliança com Deus, né? Como é que está a nossa conduta? Uma vez que a aliança de Deus é perfeita, né? Mas nós homens, né, seres humanos, somos falhos, somos limitados e constantemente precisamos estar nos avaliando, né, para verificar o que precisa ser mudado em nós. E dentro dessas condições de erro, de pecado, de coisas que entristecem o coração de Deus, nós temos algumas coisas que Davi pontua aqui, que Davi faz e que precisa existir na nossa vida. Isso é interessante porque mesmo com Davi fazendo tudo isso, e isso foi, né, bem no início do seu reinado, muita coisa ainda aconteceu após isso. E mesmo assim, Davi é tido em vários momentos como o homem segundo o coração de Deus, né? Como o poeta de Deus. O grande motivo disso não é porque Davi era perfeito, não é porque Davi não errou, não é porque Davi é o modelo ideal a ser seguido. Não. Na verdade, Davi teve muitas falhas. Aqui está apenas uma delas, né? Mas o que realmente chama a atenção de Deus, o que realmente cativa o coração de Deus relacionado a Davi, é esse sentimento que ele tem de sempre que erra, mesmo sendo rei, mesmo sendo poderoso, mesmo tendo muitas posses, mesmo tendo muita autoridade, ele reconhece o seu erro, ele se humilha diante de Deus, ele reconhece que errou. E aí a gente tem então esses pontos aqui na vida de Davi. E o primeiro dele é exatamente isso, nesse reconhecimento da sua condição de pecador. No verso 3, ele deixa isso bem claro, né? Porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Lava-me, verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu reconheço que tudo que eu tenho feito não agrada a Deus. E, amados, isso é brilhante, porque muitas das vezes nós erramos, falhamos, mas dificilmente você vê pessoas assumindo o próprio erro. Na verdade, hoje na sociedade, né, nos julgamentos, né, que a gente vê por aí, você vê pessoas, a gente provando, a gente não, né? A justiça provando, né, tem provas, tem vídeos, tem gravações, e muitas vezes as pessoas, né, vão para a cadeia dizendo que são inocentes, enfim. Mas a condição de Davi é diferente. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece as suas transgressões. E ele não reconhece e não busca, né, aqui desculpas, né? Não, mas eu fiz isso porque qualquer um no meu lugar faria isso, porque foi muita tentação para mim. Não, Davi não diz isso. Davi diz, olha, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço as minhas falhas e reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre que eu olho para a situação, para as coisas, eu percebo que o meu pecado existe, ele é um fato, ele está na minha história. Então, isso me entristece muito. É mais ou menos isso que Davi está tentando expressar aqui, e essa é uma característica que agrada o coração de Deus. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas sinceras, pessoas que reconhecem as suas falhas e buscam corrigir a cada dia. E o primeiro ponto para esse reajuste diante de Deus é de fato reconhecer que você é pecador, reconhecer as suas falhas, reconhecer aonde de fato você está transgredindo a lei do Senhor. Onde de fato estão as suas transgressões, como ele bem coloca aí no verso 3, né? O seu pecado. Onde é que você tem falhado diante de Deus? O que é que você tem feito que desagrada
a pessoa do nosso Deus. Reconhecer os seus erros, reconhecer a sua falha é o primeiro passo rumo a essa restauração de uma aliança com Deus. A segunda atitude de Davi nesse problema, né, nessa questão aí, é a confissão. No verso 4, ele escreve o seguinte: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi não esconde a sua condição de pecador e coloca diante de Deus tudo que ele tem passado. Coloca ali as causas, né? E ele é bem realista quando ele diz: olha, eu pequei contra o Senhor, contra ti somente pequei. Ou seja, ele está se direcionando ali à pessoa do nosso Deus e enfatizando a gravidade do seu problema de ter pecado contra o seu Criador. E o conceito de pecado nesse momento vai fazer muito sentido nesse texto, né? Porque literalmente pecado, né, tem a ideia de errar o alvo, né? É algo que você está programado, foi feito, foi formado para fazer e você não está fazendo. E todos nós sabemos que a Bíblia nos aponta o propósito da nossa vida como estar aqui para agradar a Deus, louvar a Deus, né? Viver para glorificar a Deus. E quando nós não estamos glorificando a Deus com aquilo que estamos fazendo, nós estamos pecando, né? O pecar, ele não é obedecer algumas regras, alguns preceitos estabelecidos, mas é fugir ao propósito para o qual você foi criado. Para que você foi criado? Para que foi que Deus te fez? Então, tudo que foge a esse propósito, a gente começa a entender que é pecado, né? Vai além das regras, além das leis. E nesse momento, Davi entende que ele está fugindo a esse propósito. Ele foi criado para refletir a bondade e a perfeição de Deus nos seus atributos, mas ele tem falhado nisso, né? E falhou de uma forma muito grave aqui. Então ele reconhece que o seu pecado é, antes de qualquer coisa, contra o seu Criador. Ele peca como um homem que é a imagem e semelhança do seu Criador. Então esse reflexo de Deus na vida de Davi está manchada pelo pecado, ele reconhece isso. A maior afronta do pecado não é, nesse caso aqui, né, o seu amigo que foi traído, né, a esposa que não era sua. Mais do que tudo isso, ele pecou contra o seu Criador, ele fugiu ao propósito para o qual ele foi criado. E ele reconhece isso, confessa isso diante de Deus. E confessar o seu pecado, reconhecer a sua falha, assumir essa responsabilidade é um passo importante para quem quer andar com Deus. Não dá para cultivar uma vida com Deus tentando encontrar culpados para os seus erros, né? Mas eu fiz isso porque me tentaram muito. A culpa foi da mulher que ficou fazendo isso em cima de mim, né? Me ficaram me oferecendo. A culpa é do Satanás na minha vida. A culpa foi de X e Y. A culpa é sua porque você agiu errado. Você fugiu ao propósito. Então é necessário confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, para que assim nós possamos ser sarados, para que assim Deus possa começar a nos tratar, a nos moldar e forjar o nosso caráter. Uma outra característica que Davi apresenta muito bem, e nós precisamos olhar para Davi como um homem segundo o coração de Deus e cultivar essas características, é a sua noção de miséria. Pastor, miséria é uma palavra muito feia, né? Mas é isso aí que reflete cada um de nós, né? Vamos observar o que diz o verso 5, que reflete bem essa verdade aí. A noção de miséria é uma característica interessante em Davi, e ele deixa isso bem expresso no verso 5. No verso 5, ele diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece a sua condição de homem pecador, de homem limitado e de homem que foi gerado, nasceu e vive nesse contexto de pecado, de miséria. E isso é interessante porque foge a muita coisa que a filosofia tem produzido ao longo dos dias, né? A dizer que o ser humano, ele nasce puro, nasce bom e a sociedade o corrompe. Existem algumas teorias, salvo engano, John Locke, Rousseau, alguns teóricos apontam estudos nesse caminho aí de que o homem não é tão ruim assim. Na verdade, ele é corrompido ao longo do tempo. Mas Davi já vai lembrar de que a nossa essência é corrompida.
O pecado, né, já vem na essência humana, né, desde Adão. E ele coloca isso diante de Deus, assumindo a sua condição de miserável, de pecador. Amados, isso é uma verdade muito evidente e que pouco tem se falado. Fala-se muito em autoajuda, em um Deus que quer te fazer próspero, em um Deus que quer te ajudar, e de certa forma é verdade, está na Bíblia. Mas também é verdade que nós somos miseráveis pecadores e indignos da atenção de Deus. Na verdade, a Bíblia vai dizer que nós merecíamos a condenação e que as nossas boas obras diante de Deus são como trapos de imundície. São nada diante daquilo que Deus fez por nós. Então, essa condição, Davi coloca diante de Deus, ele reconhece o quanto ele é indigno da atenção de Deus. O quanto ele é sujo, é miserável. Nós, como seres humanos, estamos numa condição muito distante de Deus, né? Não estamos mais porque Cristo fez essa ponte, né? Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Mas estávamos longe, estávamos muito afastados. Éramos muito injustos, né? Cristo nos justificou, nos fez justos. Então, quando estamos nessa condição, nós reconhecemos que carecemos da graça e da misericórdia de Deus para nos salvar, para nos dar atenção, para que a nossa situação possa ser mudada. Diante disso, nós reconhecemos que é necessário o reconhecimento da nossa situação, é necessário confissão de pecado, é necessário assumir a nossa noção de miséria diante de Deus, né? Quem somos nós e quem é Deus, o quanto nós somos pecadores, e reconhecer a necessidade de perdão. No verso 6, Davi escreve o seguinte: eis que amo a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi começa a colocar diante de Deus a sua condição que não está encoberta aos olhos de Deus. Né? Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele está falando com o Deus que tem a ciência de todas as coisas no oculto e que domina a sabedoria. Sabe, Davi estava vivendo aquela situação e ele havia pecado e escondido, né, de Urias, o esposo de Betseba, de alguns de seus soldados, talvez de boa parte da população, escondeu do profeta, escondeu de muitas pessoas. Mas ele não escondeu do Senhor Deus. Manipulou a situação, matou o esposo, né, o seu amigo, assumiu a mulher gestante como se o filho não fosse dele, mas se ele fosse o herói da situação. Mas Deus sabia que alguma coisa estava errada ali. E então ele reconhece a necessidade de perdão. É necessário se arrepender, é necessário voltar atrás. É necessário chorar amargamente por aquilo que nós fizemos. E, amados, muitas das vezes a condição que nós temos é exatamente oposta a essa. Aconteceu. O passado é passado. E a gente finge que aquilo não precisa ser ajustado, que aquilo não precisa ser arrumado. Mas, na verdade, é necessário que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. É necessário que nós venhamos buscar o perdão dos nossos pecados. Muitas das vezes nós passamos por um problema, né, cometemos um problema, causamos um problema e fingimos que nada aconteceu e nós achamos que porque ninguém descobriu, porque ninguém falou nada, porque a sua mulher não sabe, porque o seu marido não descobriu, porque os seus pais não estão sabendo, porque o pastor não disse nada, então tá bom, então tá tudo bem, então segue a vida, né? Aquela velha expressão, né? Joga a poeira para debaixo do tapete, a vida segue, vamos ver no que vai dar, né? Só que Deus conhece a sua falha. Deus conhece o seu erro. Deus sabe do que você está inadimplente, né? Do que precisa ser ajustado na sua vida com Deus. E é necessário, amados, que possamos olhar para esses pontos e fazer uma limpeza, né? Uma análise, uma revisão na nossa situação. Como é que está a nossa vida diante de Deus? A Bíblia diz, lá em Provérbios, que aqueles que encobrem as suas falhas diante de Deus não prosperará, não encontrará misericórdia, né? Deus, na verdade, não resiste a um coração quebrantado, como aparece aí no verso 17. Um coração humilde, contrito, né? Colocando diante de Deus a sua situação miserável. Né? Deus sabe da situação, Deus sabe da sua miséria, Deus sabe que nós, como seres humanos, né, a gente não vale nada
somos pecadores, né? Nascemos em pecado, crescemos em pecado. Isso não é novidade para Deus. A sua falha, o seu pecado pode ser novidade para o pastor, para sua esposa, para os seus filhos, mas não é novidade para Deus. Mas o que Deus espera de você é que você, numa atitude humilde, desesperada por perdão, coloque isso diante de Deus. E muitas das vezes, coloque isso até diante de outras pessoas. Talvez você precise pedir perdão para sua esposa por alguma coisa. Talvez pedir perdão aos seus pais, ao seu patrão, ao vizinho seu. Eu não sei como é que está a sua vida, mas a Bíblia sempre fala da necessidade de buscar o perdão dos nossos pecados, de reajustar algumas coisas, de colocar a nossa vida em ordem. A Bíblia diz algo importante sobre isso, sobre essa condição de estar em pecado, né? Lá em Isaías, capítulo 59, a Bíblia nos diz o seguinte, Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Está tudo perfeito, né? Deus continua sendo grande, poderoso e está ali com os ouvidos abertos e a mão estendida. Verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Existe uma barreira tremenda entre nós e o nosso Deus. Pecados não confessados, pecados encobertos, pecados cultivados ao longo do tempo, como se Deus não estivesse percebendo, e na verdade Deus sabe de todas as coisas. Jesus vai ser bem claro em dizer que o seu pecado, a sua falha, vai muito além do que aquela infração legal, né, da lei que você comete premeditadamente, né? Você pensa e age errado, não vai muito além disso. Jesus vai dizer que se nós tivermos pensamento mau, odiando o nosso próximo e pensando coisas ruins sobre ele, nós já estamos matando em nosso pensamento, já estamos cometendo pecado. Se algum homem olha para uma mulher com um olhar indecente, ele já cometeu adultério em seu coração. Então, o fator pecado na vida do homem, ele ganha outras dimensões, de modo que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos estão nessa condição de pecador, necessitados de perdão. E todos nós, indistintamente, precisamos pedir perdão a Deus por nossas falhas. Uns têm mais que outros, outros têm mais em outras áreas, mas todos nós temos pecado, todos nós temos falhado. Essa condição de Davi, que vem expressa na Bíblia, revela a condição de muitos de nós. Precisamos igualmente de perdão e que nós possamos a cada dia estar diante de Deus reconhecendo as nossas falhas, confessando os nossos pecados, cultivando a noção de miséria dentro de cada um de nós, a consciência de que nós nada merecemos e colocando diante de Deus a necessidade que temos de ser perdoados, de sermos sarados, de sermos tratados pelo nosso Deus. Para que assim nós possamos ter o nosso relacionamento com Deus sendo restaurado, sendo tratado a cada dia mais perto de Deus, a cada dia experimentando mais do que Ele tem a dar para cada um de nós e do que Ele pode fazer por cada um de nós, por nossas famílias, por nossa igreja, pela nossa sociedade, e que nós possamos cultivar essa postura de alguém segundo o coração de Deus. E que Deus nos abençoe e nos ajude a reconhecer nossas falhas, pedir perdão todos os dias e buscar acertar a cada dia. Que o pecado, as coisas encobertas, nossas falhas, venham estar cada vez menos presentes na nossa vida. Eu gostaria de, nesse momento, orar com você. Gostaria que você fechasse seus olhos e unisse seu coração ao meu numa palavra de oração. Pai de amor, louvamos o Teu nome, porque, ó Deus, reconhecemos que sem o Teu perdão, nós nada seríamos e nós não teríamos nem para onde ir. E nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor venha estar tratando os nossos corações. Ó Deus, o Senhor venha estar nos mostrando, ó Deus, o que precisa ser mudado na nossa vida, que áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas, precisam ser moldadas por Ti, para que nós possamos, ó Deus, estar cada dia mais perto de Ti. Ó Deus, tenda cada dia as nossas mãos limpas e o nosso coração purificado. Ó Pai, venha andar conosco todos os dias, abrindo os nossos olhos, ó Deus, revelando ao nosso coração o que precisa ser corrigido. Ó Pai, muitos de nós precisamos confessar muitas falhas,
confessar a Ti, confessar a outras pessoas, ó Deus, confessar que nós nada somos sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça. E o nosso desejo é que nós possamos, ó Deus, estar cada dia mais limpos, cada dia nos despindo do velho homem, buscando a cada dia fazer a Tua vontade. Que nós possamos a cada dia mais refletir a Tua bondade nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, cada dia parecer menos com este mundo e parecer mais com Jesus Cristo. Ó Deus, parecer mais com o nosso Criador, buscando a cada dia, Deus, estar mais perto de Ti, buscando a cada dia refletir a Tua verdade, refletir os Teus princípios e cumprir o propósito da nossa criação, honrando o Teu nome em todas as coisas que fazemos. Ó Pai, abençoa a cada um que está acompanhando essa mensagem, cada lar que essa mensagem conseguiu chegar, que cada um seja igualmente alcançado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que a Tua palavra adentre cada lar, levando restauração, levando confissão de pecado, levando arrependimento, ó Deus, e levando também a necessidade do perdão, que o Senhor vem estar falando conosco todos os dias. Essa é a nossa oração que fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Continue acompanhando nossas programações e eu peço a você que continue orando pela nossa igreja, pelos nossos projetos, pelos nossos desafios, as nossas finanças que passam por um momento de reajuste e se colocando diante de Deus aí à disposição daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, através das nossas famílias, através da nossa igreja. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook, nos siga aí também no Instagram e que nós possamos estar cada vez mais juntos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Domingo, às 19 horas, nós temos um encontro marcado por estes canais também e que em todas as coisas, Deus vem estar sendo louvado na nossa vida e através da nossa vida. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e nós nos vemos domingo às 19 horas. Um forte abraço, que Deus te abençoe.